Olá, estamos no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção da equipe de comunicação do 15º Intereclesial, Comunica 15. Nós estamos aí já há algum tempo levando notícias do Intereclesial, também da caminhada das SEBs do Brasil. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Regional Oeste 2, que acolhe o 15º Intereclesial das SEBs, a casa do 15º Intereclesial, especificamente a Diocese de Rondonópolis-Guiratinga. Nós já fizemos um programa onde nós falamos um pouquinho das comunidades de lá, como que esse povo se formou, e hoje nós vamos aprofundar ainda mais. Então, fique conosco e acompanhe esse programa que está muito interessante. E quem vai me ajudar hoje, nesse programa, a apresentar esse programa, é a Cleusa. Bem-vinda, Cleusa. Olá, eu sou Cleusa Maneira, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial, em 2023. Que alegria, né? Nós estamos aguardando, assim, muito ansiosos para esse momento. E uma alegria muito grande, nós sabemos aí do empenho e da alegria desse povo de Rondonópolis em acolher o 15º Intereclesial. E nós temos uma convidada aqui aí da terra de Rondonópolis, muito conhecedora. Apresenta para a gente, Cleusa, quem estará conosco? Opa, doutora Laci, historiadora, né? Aqui de Rondonópolis, é um grande prazer estar junto com a gente. Eu quero que ela fale um pouquinho sobre a experiência dela profissional e pastoral. Olá, doutora Laci. Olá, que alegria estar aqui com vocês, Cleusa, Leoni, Leandro e essas equipes maravilhosas, né, que estão se organizando para o 15º Intereclesial. Estamos, assim, com o coração exultando de alegria, né, de estar preparando esse momento. Eu fui professora por mais de 30 anos na UFMT, uma luta maravilhosa que tivemos pela UFR, hoje vemos essa conquista. Amo falar sobre a história de Rondonópolis, sobre a nossa diocese, né? Então, é uma alegria estar aqui com vocês, partilhando esse momento tão especial na caminhada da nossa igreja, especialmente da nossa diocese Rondonópolis-Guiratinga. Bem-vinda, Laci, uma alegria sempre a sua presença aqui conosco. Como você dizia, né, a Diocese de Rondonópolis-Guiratinga tem uma bonita história, sempre encarnada na vida do povo, já com experiência de igreja em saída, onde muitas comunidades são distantes e um município muito grande. Eu gostaria que você contasse um pouquinho aí para as SEBs, para todo esse povo que já se prepara para estar em Rondonópolis. Fale um pouco da história desse lugar, da história desse povo, da história dessa diocese. Então, Leoni, temos pouquíssimo tempo, pedir ajuda ao Leandro para passar uns slides para nós, para já ir despertando mais alegria no coração das pessoas que virão aqui, né? E é impossível falar da história dessa, aí está a nossa Rondonópolis, né? É impossível falar da história de Rondonópolis sem a gente mencionar a história da diocese, né? Não tem como a gente esquecer. Então, desde o início da história da cidade, nós temos aí a participação da diocese, né? E hoje a nossa diocese Rondonópolis-Guiratinga, ela, apesar de parecer uma diocese jovem, né, foi criada, instalada em 2014, mas ela tem uma história que remonta a muitos anos, né? Então a gente precisa lembrar que a diocese ela começou há muito tempo atrás, como um desmembramento, né? Então, nós temos, pode passar, Leandro, nós temos a Diocese de Rondonópolis, que surgiu há bastante tempo, né? Começa em 1941, ainda com Dom Vunibaldo, e a Diocese de Guiratinga, que começa no início do século passado, né? 1914, com Dom Antônio Malan, e que veio até esse período, e por conta das mudanças que aconteceram nos municípios do entorno da nossa região, nós tivemos, então, uma reconfiguração das dioceses em agosto de 2014. Então, agora, em agosto, completará 7 anos que nós temos a nova Diocese Rondonópolis-Guiratinga, né? E a gente vê, assim, principalmente falando de Rondonópolis, a importância de Dom Vunibaldo, né? Dom Vunibaldo, ele foi aquele bispo que, desde o início, ele se preocupou e tinha um olhar alemão, né, aquele olhar de que a cidade cresceria muito.
e do Antônio Malan, na diocese lá de Guiratinga, uma preocupação muito grande com os povos indígenas também, né? Então, a gente vai perceber, assim, tanto uma diocese quanto a outra, uma preocupação muito grande com os povos indígenas. Mas falando mais de Rondonópolis, a gente vai se ater muito rapidamente, eu vou tentar fazer um resumo, passando pelas décadas, assim, muito rapidamente, para a gente conhecer um pouco da história da diocese, né? A nossa diocese, ela começa como prelazia de Chapada dos Guimarães, ainda em 1940, né? Essa é a antiga igreja de Chapada dos Guimarães, quando Dom Vunibaldo foi ordenado bispo e assumiu aquela diocese, né? Então, até esse período, Rondonópolis pertence à prelazia de Chapada dos Guimarães. E aí, como que acontece essa transferência para Rondonópolis? Rondonópolis nem existia, né? Nós tínhamos aqui os povos Bororo, que já moravam, segundo as pesquisas arqueológicas, há mais de 5.000 anos, e por volta, no início do século passado, por volta de 1906, chegaram os goianos aqui, né? Trouxeram família, e é uma história muito bonita que vocês vão conhecer quando estiverem aqui, mas o que aconteceu é que em 1915 precisou de ter um professor aqui no povoado do Rio Vermelho, já é chamado assim, então o governador criou o povoado do Rio Vermelho para que pudesse ser criada uma escola aqui no município. Então, Rondonópolis tem uma história longa, mas com momentos em que houve um despovoamento também, né? Então, em 1915, cria o povoado, em 1918 foi elevada à categoria de distrito de Poxoréu, né? E em 22 é criado esse posto telegráfico que aparece ali. Então, a história de Rondonópolis muito ligada a comunicações desde o início, né? A criação desse posto telegráfico. E com a descoberta de ouro e diamantes em Poxoréu, muitas famílias que estavam em Rondonópolis se mudaram para Poxoréu. E a gente vai ver que em 1930 ficaram pouquíssimas famílias aqui. Então, por um período de quase 20 anos, Rondonópolis passou por um despovoamento, né? Mas a gente percebe que a política nacional foi, aos poucos, influenciando também na política local. Então, a gente vai perceber que na década de 40, Getúlio Vargas era o então presidente do Brasil, ele cria um programa que se chamava Marcha para o Oeste. E dentro desse programa era a criação de colônias, né? E aí, em 47, que é uma outra história muito longa, né? A gente vai só mencionar aqui, mas em 47 a gente vai ver um ressurgimento dessa região com a criação da colônia de Vila Paulista, que vocês também conhecerão quando vierem aqui. E aí, Dom Vunibaldo, que era bispo da Chapada dos Guimarães, passando por essa região, em 1942 ele já havia celebrado uma missa aqui, percebe a importância desse lugar enquanto um lugar de evangelização, um lugar onde havia uma estação missionária, onde havia telegráfica, havia povos indígenas, mas havia povos goianos e também já cuiabanos aqui na região. Ele tenta trazer umas irmãs catequistas para cá. Em 47, ele traz três irmãs para ficarem em São Lourenço de Fátima, onde é criada uma estação missionária, e aí, então, em 49, realmente começa a história da cidade, quando ele cria a escola, essa simples escola, né, que era chamada de Escola Cândido Mariano Rondon. A partir dali, a gente percebe que a escola ela ficou como um polo de atração, né? Acabou atraindo mais pessoas que vinham. Tem um depoimento do Marechal Rondon, a irmã Teresa, que era uma das franciscanas, como mostra na imagem, duas freiras ali do lado, e um frei franciscano junto com as crianças na escola. O Cândido Mariano teria dito, Marechal Rondon teria dito à freira que ele tentou fazer com que houvesse um povoamento em Rondonópolis e não teria conseguido. E foi só criar uma escola e o povoado se fez. Então, a gente vai perceber que, a partir da criação da escola, há um aumento populacional, né? Daí, em 51, se tem a criação da colônia de Rondonópolis, e já em 53 se tem emancipação política, né? Então, já havia o município de Rondonópolis. E é isso que vai fazer com que Dom Vunibaldo também perceba que, como Chapada dos Guimarães estava
num período assim de estagnação, de crescimento também. Aí ele pede, então, cria uma igreja aqui em Rondonópolis, a igreja hoje matriz, e em 61 ele pede para que fosse mudado o nome da prelazia para Rondonópolis e se mudasse para Rondonópolis, né? Então, a gente vai perceber, assim, que com isso a cidade vai ter um crescimento muito acelerado. Então, as colônias, a igreja, a escola, novos migrantes que chegam. Rondonópolis é uma cidade de migrantes, né, de várias regiões do Brasil. E aí, nesse período da década de 60, há um investimento na plantação de algodão, o que retornou nos últimos anos depois, né? Então, se torna rainha do algodão. E o que é extraordinário nesse momento para nós, enquanto diocese, né, é que Dom Vunibaldo participou do concílio. Nessa foto ele está entre os bispos que participaram, e ele traz para Rondonópolis esse amor, essa paixão que ele tinha pelas comunidades, né? Na época ainda eram as comunidades, né? Comunidades eclesiais. E aí ele traz até a pessoa que organizou o compêndio do Concílio Vaticano, ele traz aqui em Rondonópolis, né? Então, uma cidade muito pequena, mas já com essa riqueza imensa de ter um bispo que se preocupava em formar comunidades, né? Na década seguinte, então a gente vai ver que Rondonópolis, desde a década de 60, tem a experiência das comunidades eclesiais, que hoje chamamos de SEBs, né? 70 vai ser um marco extraordinário para a história da cidade, porque nós vamos ter o Prodoeste, que é um programa de desenvolvimento. Dom Vunibaldo está doente, volta para a Alemanha, e Dom Osório assume, né? E aí a gente vê a sede da prelazia, criada por Dom Osório. Ele também se empenha bastante na questão da educação, da saúde, né? Então, Dom Vunibaldo foi, assim, uma pessoa muito atuante na história da cidade. E aqui um pouco da cidade, né, já vai se modernizando, chega o concreto, chegam novos bancos, o comércio, e a cidade realmente tem um crescimento mais acelerado a partir da década de 70, e a gente fala até que ela se insere num contexto capitalista de produção a partir dali, né? Nos anos 80, acontece outro aspecto muito interessante na cidade. Como em todo o país, né, com o processo de globalização em curso, nós vamos ter uma política de modernização. E aí a instalação, de fato, né, nós já tínhamos a experiência com as exposições agropecuárias, mas é nos anos 80 que é criado o parque de exposições, belíssimo, conforme mostra na imagem, né? E do lado ali a cavalgada, não tem como falar da história de Rondonópolis sem lembrar das comitivas, dos carreiros, né? Temos uma praça que se chama Praça dos Carreiros, em homenagem a esse momento, e aí, então, todo o esplendor dessa riqueza agropecuária em Rondonópolis. E nos anos 80, Rondonópolis já era considerada a princesa do leste com a produção do arroz, e aí, nos anos 80, passa a ser considerada a rainha do soja, né? Até capital do agrobusiness, porque a exposição que antes era tão simples, agora passa por essa modernização, e aí são equipamentos de ponta, tudo aquilo ligado à agropecuária. Então, tem um boom populacional. De 20 mil pessoas, mais ou menos, vai para 80 mil, né? E enquanto igreja, essa igreja que caminha, a gente percebe que na década de 80 há um esplendor das comunidades eclesiais de base na região. Em toda era prelazia, em 86 se torna diocese, né? E aí então se tem a primeira Assembleia Diocesana de SEBs, né? Um momento maravilhoso para nós, que houve o fortalecimento dessas comunidades. Todas as paróquias são organizadas em comunidades eclesiais de base, e eu tive a alegria de começar a participar logo no início dessas comunidades, né? Então, muitas dessas pessoas que estão na foto, até hoje, são atuantes nas nossas comunidades também, né? E aí a gente percebe que a cidade vai crescendo, né, em tantos aspectos, e também no aspecto da diocese, né? A diocese que vai se organizando, e aí, tendo em vista as romarias, principalmente com Dom Pedro Casaldáliga, lá em São Félix do Araguaia, nós vamos ter em 92 a primeira Romaria dos Mártires, né? Essa primeira imagem foi da primeira Romaria,
E agora, numa das últimas romarias, antes da pandemia, a gente percebe que faz parte do calendário da história da cidade, né? Já não é mais da Diocese de Rondonópolis, mas é da cidade, né? Todos estão participando. E aí, então, em 98, né, na década ainda de 90, nós temos esse presente maravilhoso que Deus nos deu, que foi a chegada de Dom Juventino. E aí, então, uma continuidade de todos esses trabalhos que nós já tínhamos, mas também, assim, uma preocupação mais pontual com a formação. Leoni quer falar um pouquinho? Que história linda da nossa cidade, né, doutora Laci? É muito bom ouvir toda essa história. E com a chegada, então, do nosso querido Dom Juventino, né, a aceitação dele para o intereclesial, foi, assim, a alegria dele, a gente via a alegria dele estampada no rosto, né, dessa aceitação dele. Então, fala mais um pouquinho do Dom Juventino, do nosso intereclesial, da nossa história, da nossa querida Rondonópolis, Guiratinga, nossa diocese. Então, Cleusa, é assim, com muita alegria que a gente fala de Dom Juventino, né? E ele chega e se preocupa muito com a formação, não só dos leigos, mas também dos padres, né? E a gente vê, assim, que ele coloca como ponto principal a catequese em todos os momentos, né? E aí fortalece a escola de teologia, que já estava iniciando, cria o curso teológico catequético para os catequistas, todo ano nós temos o curso teológico, agora mesmo com pandemia estamos retomando os trabalhos, né? E de uma maneira muito carinhosa também a formação dos padres, que ele sempre fazia questão de trazer pessoas de fora, de motivar esses padres, né? E um outro trabalho belíssimo, né, que Dom Juventino fez foi a ampliação do seminário, né? Tanto também ajuda no SEDAC, que é a Faculdade de Filosofia e Teologia para os padres também. E hoje nós vemos assim como que foi importante esse trabalho do Dom Juventino, né? Durante o ministério dele foram ordenados 16 padres. Gente, é muita coisa, né? Então, assim, um trabalho maravilhoso que Dom Juventino deixou, e as sementes, com certeza, germinarão em trabalhos mais bonitos ainda, né? E aí, então, na década de 20, a gente falando de novo da história da cidade, né? Rondonópolis passa por mudanças muito interessantes, né? Mudanças, assim, no seu aspecto físico, com uma reforma da prefeitura, esse prédio muito bonito que vocês vão conhecer, é a nossa prefeitura. E um outro aspecto que vocês vão perceber que facilitou a vida da cidade foi a questão das vias, né? Uma modernização das vias públicas, né? Uma abertura de vias. Essa imagem mostra perto do shopping, né? Então, assim, facilita bastante. E aí, então, nesses últimos anos, a gente tem a chegada da Ferronorte. Hoje, né, nós sabemos da importância disso, e Rondonópolis se tornou, então, um centro de logística, né? Temos, assim, um número imenso de transportadoras, empresas, tudo ligado a essa questão do agronegócio, mas principalmente para o escoamento de grãos, né? Contudo, nós vemos, assim, que nem tudo são flores também, né? A gente vê que veio essa agroindústria, o agronegócio. Hoje a gente percebe, assim, o problema nas estradas por conta de tantos rodotrens ou bitrens, como é uma indagação, né? Tantos caminhões que passam por aqui, mas, ao mesmo tempo, tudo isso nos deixa muitos desafios, né? Nós temos problemas sérios, por exemplo, o desmatamento, a questão dos agrotóxicos, a poluição que nós passamos a ter, né? E, além disso, também, as dificuldades com a concentração da renda, né? Essa concentração de renda que gera tanta desigualdade social. Então, ao lado de condomínios tão bonitos, nós lidamos com outras questões também, né? É muito você traz assim a riqueza da história da cidade, do povo, mas também como essa modernização e a cultura urbana traz também grandes desafios. Aqui no 14º Intereclesial que aconteceu em Londrina, os desafios do mundo urbano foi assim o centro das discussões. E realmente evangelizar e ser comunidade no espaço urbano considera-se hoje o grande desafio das comunidades eclesiais de base. Como que as SEBs aí, como que você tem percebido
né, a vivência das SEBs enquanto espaço urbano. Como que isso acontece? Quais são os desafios? Então, Leone, eu creio que são os mesmos de muitos outros lugares desse nosso país, né? Então, a gente tem, nas últimas assembleias, buscado entender o que fazer nesse momento, diante de tantas desigualdades sociais, né? Como nós, enquanto igreja, enquanto comunidades eclesiais, podemos atuar para melhorar essa situação, né? Então, hoje, por exemplo, um dos desafios nossos é a criação de tantos bairros. Temos mais de 240 bairros, bairros novos, e que ainda convivem com a falta imensa de infraestrutura, né? Então, é um desafio. Por outro lado, esses novos residenciais não têm tido espaço para a igreja, né? Então, até a própria criação das capelas e da própria igreja católica de estar atuando ali é mais difícil. Veja o tamanho de novos bairros que nós temos, isso é só um lado. Então, a gente perceber paróquias novas, né, foram criadas, mas com desafios imensos, de muitos bairros, de atender a muita gente. Então, nós estamos com dificuldades ainda em organizar essas novas SEBs, né? As que estão, graças a Deus, estão caminhando, ainda com dificuldades, mas estão, mas criar, não só nesses novos bairros, mas também na questão dos edifícios do centro da cidade, né? Temos uma desigualdade, desde 2006, a Diocese tem envidado esforços maravilhosos na questão das missões populares, de ir ao encontro, de ser uma igreja em saída. Paramos um pouco agora com a pandemia, mas a proposta é retornar, porque isso está no projeto da Diocese. Mesmo assim, as desigualdades sociais são imensas, né? Ainda convivemos com muitos problemas decorrentes dessa migração muito grande, o aumento populacional, falta de condições, né? Então, hoje, por exemplo, em Rondonópolis, nós temos uma questão séria também com o tráfico de drogas, com o alcoolismo. A igreja tem se preocupado, temos entidades que cuidam, né? Mas a dificuldade, às vezes, é convencer as pessoas a buscarem ajuda. A pastoral da sobriedade é atuante, mas não consegue chegar a todos os lugares, né? Como muitas cidades que crescem muito rapidamente, Rondonópolis passa por esses problemas também, né? Um outro desafio que a gente vem buscando como fazer, como atuar enquanto igreja, o que nós podemos fazer para melhorar essa situação, é o aumento de número de pessoas que dizem não participar de nenhuma religião, né? Então, nós temos ainda muitas pessoas fora das igrejas, né, que não se desafiam a participar. Então, a gente percebe nessa desigualdade social, só para ter uma ideia, a renda per capita de Rondonópolis é de R$49 mil, mas o salário real é de, no máximo, 2, é uma média de 2 salários mínimos, né? Então, assim, onde estão os outros, né? O que sobrou desses 49 mil, onde estão? Então, há uma concentração muito grande de renda. Então, a gente tem uma classe alta, né? E uma classe baixa grande e cada dia mais exprimida essa classe média, né? Temos essa desigualdade e ela é pontual. Se você consegue fazer uma caminhada pela cidade, você vai perceber essas diferenças gritantes, né? E que nos incomodam e que a gente tenta, de alguma maneira, buscar soluções para isso, né? E ainda, né, uma cidade tão bela, não podia ser tudo flores, né? Temos as dificuldades até mesmo dentro da nossa igreja, né? Principalmente com a junção das duas dioceses, com olhares diferentes, com caminhadas diferentes, né? Percebemos, assim, que ainda há muitas pessoas católicas que não conhecem as SEBs, que não tiveram essa experiência tão bonita que nós podemos ter, né, vivenciar. Então, a gente tem esse desafio pela frente, né? Mas temos certeza que com o 15º, né, já estamos sentindo isso, já estamos nos preparando, nos animando, com a esperança renovada de que realmente a gente continua na luta por vida plena para todos e para todas, né? Esse é nosso sonho, né, Cleusa? É o nosso sonho, realmente. Então, nós queremos, assim, agradecer, né, de coração, essa sua fala no dia de hoje, de apresentar um pouco sobre a nossa cidade, nosso município, né, falando também sobre o nosso 15º também intereclesial. Então, nós queremos, assim, a mensagem que você pode passar, né,
para as pessoas que virão para cá, os delegados que virão trabalhar, que se preparam para esse 15º Intereclesial, né? Qual a mensagem que você pode passar para nós? Olha, de esperança, de alegria, né? E ao mesmo tempo, assim, de dizer que vocês virão para um lugar maravilhoso. Eu sou apaixonada por Rondonópolis, né? É uma cidade muito acolhedora, é uma cidade onde vocês vão sentir um calor, literalmente, né? Um calor humano, mas um calor também da cidade, e que vocês vão se sentir muito bem aqui, né? Estamos esperando vocês com muita alegria, preparando com muito carinho cada passo desse processo, e já muito felizes, porque a gente já percebe que só de estar em sintonia com vocês, de poder estar entrando nos lares de vocês para mostrar um pouco de Rondonópolis, já é, assim, uma alegria imensa para cada um de nós. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos, estamos esperando com muita alegria cada um de vocês. Muito obrigada, doutora Laci, pela participação aí, de trazer um pouquinho desse lugar, nessa casa do 15º Intereclesial. Realmente muito bom conhecer. E com certeza nós vamos fazer mais programas nesse sentido, né? Até já convido aí quem nos acompanha a ficar atento e já deixo o convite para que a senhora venha e que a gente possa conhecer, então, mais especificamente a Diocese de Rondonópolis e também os povos indígenas, que a gente sabe que tem uma grande população por aí. Então, eu me despeço, né, agradecendo a Cleusa, que esteve conosco, o Leandro, você também que nos acompanha. Compartilhe esse programa, faça chegar às comunidades e que todos os delegados, delegadas que estão se preparando para o 15º Intereclesial possam conhecer essa rica e bonita história de Rondonópolis. Até o próximo domingo, muito obrigada.